Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Sexta-feira aqui é dia de A Equação. Olha ela aí. Feliz dia novo, Flávia. Feliz dia novo. Que bom te ver de novo. É bom te ver, te encontrar aqui. Você todos os dias aparece para um papinho de todo esse repertório que você tem aí no IDHL, sempre com dicas, pílulas. Mas hoje a gente conversa solto aqui. E sabe o que eu estava pensando? Você é uma pessoa da imagem. Você praticamente nasceu na mídia, na televisão, né? Mostrando a sua cara, mudando de cara, né? Apareceu careca lá em 1990, né? No Repórter Eco da TV Cultura. Já eu sempre tive cara boa também. Mas eu sempre tive cara boa para rádio. Eu vivia a minha vida, a maior parte da minha vida off. E é legal porque cada pessoa me via de um jeito. Para uns era mais velho, outro era mais novo, outro era mais bonito, outro era mais alto. Então tinha gente que me desenhava muito melhor do que eu, né? Imagina. Mas é legal a imaginação das pessoas que querem conhecer a gente. Não sabe, conhece pela voz, aproximam a gente de alguém que gosta. A gente na televisão também é diferente, né? Porque você encontra aquela atriz da televisão, né? Num evento, ou na rua, no supermercado, na feira ou na praia, você fala, mas é só isso? Ou o bonitão da televisão também, você, nossa, esse cara é tão bonitão e tal. E isso é um fenômeno que nós da mídia aprendemos. Hoje que todo mundo tá com a cara na tela, é um festival de imagens, né? Eu mesmo, que sou da mídia, e você é uma coisa, né? Eu toda hora tô numa live. Eu sou um tiozinho, um senhorzinho youtuber. Mas todo mundo é assim, né? Que tipo de fenômeno isso tem trazido para as pessoas? Tem muita gente comentando, né? Por que a gente quer estar bem na foto toda hora e agora a gente tem foto a todo momento? Vamos falar disso? Vamos. Eu acho que é importante a gente pesquisar o fenômeno da autoimagem, né, das selfies, o que está acontecendo com a gente por causa dessa hiperexploração da imagem, sabe? Nos tornamos tarefeiros visuais, né? A gente precisa estar em todos os lugares e bonito, né? Com filtro, sem filtro, não dá, e muda isso, muda aquilo. Isso é uma coisa a se pensar, né? Assim, quais são os instantes que a gente está perdendo ou perpetuando de uma maneira que não é saudável? Acho que era legal a gente falar sobre isso, sim. É até legal, a gente passou a encontrar com a gente, né? A gente tirava aquelas fotos antigamente, tirando a Polaroid, aquela que já imprimia na hora, né? A gente tirava uma foto daquela viagem, demorava 10 dias para voltar da viagem, para voltar da praia, para voltar da lua de mel, para saber a qualidade das fotos. Depois mandava para o laboratório e ficava ansioso. Depois via e detestava, né? Aí fala, nossa, olha, você cortou meu pé, olha, você me deixou, você não viu não sei o quê, né, com aquele teto enorme, aquele fundo, não sei o quê. Mas é interessante também a gente ver, né, depois da viagem, muito tempo depois, relembrar aquele lugar, né? Então, a gente estava com o olho vermelho, enfim, mas aí a gente se acostumou com aquilo, a gente fala assim, bom, essa foto não sou eu. Não, eu sou mais bonito que isso, eu sou mais magro que isso, eu sou mais alto do que isso. Enfim, não fiquei bem na foto. Agora a gente fica ajustando a foto, o ângulo, procurando o ângulo. Eu prefiro o meu lado direito, né? Ou o outro prefere o lado esquerdo. Então você fica por as técnicas, fotografa de cima, fotografa de baixo, em cima você tira a papada. Enfim, a gente fica corrigindo a nossa imagem para o quadradinho. Quer dizer, tem os filtros, né? Que você não tem que fazer nada, nem maquiagem, né? Então, além dos filtros, né? Você fala os assim, filtros, né? Os filtros que são um grande fenômeno, né? Daí você se fotografa, se eu queria ficar com menos 10 anos. O filtro te dá, né? Vai limpando a sua pele, tira as minhas marcas, enfim. Isso se fazia em foto de publicidade também, né? Porque, agora isso é em vídeo, você imaginar. Você faz um vídeo inteiro com filtro. Pô, mas o que né? isso está Stories significando? inteiro só de filtro, né? E essa imagem perfeita que a gente está buscando para o exterior, que tipo de efeito você está ocasionando para o psicológico, talvez, das pessoas? Elas estão projetando uma imagem que elas se veem, talvez, desse jeito, mas a percepção das pessoas, como que será que harmoniza? Não estou falando de harmonização facial ainda, tá? Harmoniza a imagem que as pessoas veem lá no meu perfil
com aquela que as pessoas me encontram no mercado ou carpindo ali no jardim a hora que eu estou lá, hein? Então, acho que a questão principal nem é essa. Eu acho que a questão principal é a autoimagem mesmo, né? Existe hoje um fenômeno chamado disformia do Zoom, que foi citado, de Zoom, foi citado, né? Já tem artigos publicados no International Journal of Women's Dermatology que prova que esse conceito tem reforçado a distorção da própria imagem, que ela é causada pela perspectiva frontal que a gente usa dessas câmeras para videoconferência. Como o número de horas de videoconferência aumentou muito, as pessoas estão se vendo de uma forma distorcida. Não é que elas estão feias, elas não gostam dela. É distorcido, é igual espelho de loja. Quando a gente vai comprar roupa, você já viu que os espelhos têm uma posição diferente, as luzes de camarim são diferentes, para facilitar a compra da sua roupa, ou às vezes até para te enganar um pouco na inclinação do espelho, para você parecer mais magro. E essa câmera frontal, né, que faz essa disformia, ela tem causado essas sensações de falta de amor próprio mesmo. Então, as pessoas estão buscando cirurgia plástica, 86% das pessoas que buscam a cirurgia plástica hoje são por causa dessa percepção alterada da face. E isso é uma coisa muito perigosa, porque junto disso vem o que a gente está falando, né? Além da distorção da câmera em si, tem os filtros, tem essa exigência de parecer um boneco, né? Assim, sem nenhum defeito, sem nada, né? E cada vez mais esses dispositivos que a gente usa, né, de chamada de vídeo, de computador, de celular, né, ele vai fazendo com que a gente fique voltado com a cabeça para baixo, né, porque você está trabalhando aqui, então parece que a pessoa tem, às vezes ela não tem, mas parece que ela tem papada, que ela tem 2 queixos, marca de pescoço, entendeu? Isso, linhas, né? Isso tudo é também distorção na câmera. E as cirurgias plásticas estão seguindo para isso. Por isso esse boom todo, né? De harmonização facial, botox, essas coisas, né? A falta de iluminação adequada no lugar da videochamada também enfatiza olheira, pálpebra caída, essa área aqui, né? Essa área do nariz, da boca, entende? Às vezes não é a forma da luz, né? E a pessoa fica com essas proporções alteradas e dá uma distorção de volume e percepção do rosto. E isso tem causado problemas clínicos mesmo, clínicos de uma debandada de pessoas para a cirurgia plástica, né? Eu acho que a gente tem 2 fenômenos aqui que precisam ser prestados atenção. A questão do cenário, né, da saúde mental e do autocuidado, com essa autopercepção na aparência, e, por outro lado, aonde é que a gente tem aqui um problema ético também médico, né, ou não falar problema ético, porque eu não sou médica para isso também, né, nem sou advogada, mas um problema, assim, que precisa ser destacado, né, como a medicina pode ajudar as pessoas, mostrando que essas distorções exageradas, elas estão ali na saúde mental, né. Quer dizer que isso aí já tem um nome agora, cunhado pela medicina, que é disformia, como é que é? Disformia do Zoom. Que significa, quer dizer, a pessoa tenta ajustar a sua imagem conforme a lente da câmera, que é uma lente que pode ela ter não se enxerga. Ela tem uma captação diferente que não é a do olhar, não tem a É uma profundidade. disformia. É igual Enfim, a pessoa, não tem pessoas que são obesas se enxergam magras, e as pessoas são magras se enxergam obesas? sim. Já existia isso. Né, Nossa, assim, mas... quando a gente fala em questão de peso, existe já a disformia do olhar, né? Agora é uma disformia por causa da câmera. Nossa, mas que assunto. Isso é tão presente, né? Acho que a gente está falando tanto isso. Mas faz o seguinte, vamos então aqui no nosso programa de rádio, de TV, de internet, de podcast, nosso radiocast, nesse papo de hoje, então, falar um pouco mais disso, do que é essa nossa imagem, o que essa interferência pode trazer, o que a gente está fazendo com o nosso corpo em nome de uma imagem, representação que talvez nem seja idêntica àquela que está dentro da gente. Como é que a gente, em vez de fazer uma harmonização facial, como é que a gente busca uma harmonização integral, né?
mais da gente com a gente mesmo, para deixar a câmera ler o que ela tiver que ler. E resolver essas questões de luz, maquiagem, tudo bem. Mas vamos voltar aqui e falar, porque o papo hoje aqui é a equação e rola qualquer assunto aqui. A partir, é claro, de como cada um se percebe, porque por isso que a Flávia é tão interessada em neurociência, né? Pesquisa esse assunto para reforçar exatamente esses conhecimentos. Mas vamos investigar isso aqui, vamos nesse papo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai trocar muito, porque você pode escrever aqui para a gente também. O que você descobre, o que você está ouvindo aqui, você valida aí, vira conhecimento e vira a sua autocrítica a respeito do que você está fazendo com a sua imagem. Vamos lá. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Sexta-feira aqui é a Equação Flávia Alipe. Você encontra a Flávia Alipe no LinkedIn, no idhl.org.br. Em consultorias e mentorias você encontra, é só você achar a Flávia. E, enfim, esse é o trabalho dela, produzir conteúdo, discutir conteúdos, métodos, processos, enfim, empresas, organizações. E aqui, gratuitamente para você, toda sexta-feira, a gente dialoga de um jeito muito solto sobre essas questões nas quais a gente está envolvido, né? É a realidade, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa visão, e a gente fica sempre equalizando, né, com nossos grupos, com as exigências da sociedade hoje. A gente às vezes embarca em canoa furada. E às vezes a gente precisa ter essa análise crítica em conversas boas. Estamos falando aqui de imagem. Quem é você no Facebook? Quem é você no Instagram? Quem é você para sua mãe? Quem é você para o seu filho? Quem é você para o seu amigo? Quem é você para você mesma, para você mesmo? Você, quando bota aquele filtro, você quando faz a maquiagem, quando você se monta toda, você fica legal? Tá coerente com o que você é de verdade? A questão é essa, Flávia, da gente fazer uma construção. Todo mundo tem que cuidar da estética da sua imagem, mas tem que estar dentro daquilo que ela é mesmo de verdade, senão vai ter uma distorção já psicológica, além da disformia visual. Então, Irineu, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre os efeitos neurobiopsicológicos da própria tecnologia, né, e como isso funciona através, né, de tantos dados e etc, né. Isso não é um fenômeno, assim, por causa da pandemia, porque ficou todo mundo trabalhando mais. Desde 2018, esse fenômeno já tinha sido alertado por causa do Instagram e o Snapchat, né, que tem aquele monte de filtro que você atinge um padrão de beleza que é totalmente inatingível, né, assim, em termos até de estética humana mesmo, sabe? E, só que esse que a gente está falando, a disformia do zoom, ele é pior, porque é uma percepção inconsciente das pessoas sobre a sua própria estética. Então, elas têm uma culpa por não serem bonitas, entende? Elas se sentem culpadas por não serem bonitas igual o filtro ou então a câmera que elas estão utilizando, né? E isso afeta uma população grande, assim, pra você ter uma ideia, a imagem corporal de 1 a cada 3 adolescentes jovens, mulheres jovens e adolescentes. As mulheres são mais impactadas com isso, né? A gente sabe disso, né? Tá. Elas são tão impactadas que até a própria Meta, né, que é a responsável pelo Instagram, né, pelo Face, etc., a empresa, ela já está ciente desses efeitos do produto sobre a saúde mental desde 2018. Em 2019 já tinham, inclusive, conversas aprofundadas sobre isso, mas a empresa não lançou mão de muitas ações para mitigar esse dano causado, não, né? Tem uma campanha ali, outra aqui, a questão da saúde mental, e às vezes o influenciador lança uma campanha, né, de não usar filtro e tudo, mas 1/3 das adolescentes, elas se sentem mal com relação ao próprio corpo, e elas se relatam que pioraram muito esse sentimento no Instagram. E não só, eu estou falando dessa parcela, né, entre 12 e 17 anos, porque é uma parcela que está em crescimento, né, usa muito aplicativo, então eles estão com um aumento de nível de ansiedade e depressão altíssimo, como todas as idades, mas eles são mais impactados do que a gente, né. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento de que terapia é para todo mundo,
e saúde mental é para todo mundo. E como que a gente deve realmente olhar esse impacto da tecnologia. A gente sempre fala do impacto da tecnologia também, né, eu e você. Eu adoro tecnologia, eu quero impactar as pessoas com coisas que podem trazer crescimento e alguns alertas, né, mas a gente precisa ficar atento a esse impacto na saúde mental, sabe? Porque é uma tendência muito crescente mesmo, inclusive no aumento de suicídio. Os serviços de emergência, eles relataram 50% no atendimento de tentativa de suicídio entre adolescentes, garotos e adolescentes, sabe? Então, é um percentual de diferença muito grande para o mesmo período que anteriormente, quando não tinha toda essa distorção, né? Então, Flávia, toda essa construção que você tem de estética hoje, até a partir disso que as pessoas estão procurando por causa da mídia, por causa dos filtros, está fazendo as pessoas serem iguais. O grande barato das pessoas era serem diferentes, ter um nariz diferente, ter uma orelha diferente, ter até um dentinho torto. Isso aí a gente parou de ver. Hoje, bom, já teve esse fenômeno, já estava antes, né? A gente tinha todas as modelos há 30 anos atrás, teve essa onda, tinha o nariz rebitadinho, era uma gerra, então elas faziam uma intervenção tal. A gente já contou aqui que o Pitangui mesmo foi procurado pela Gisele Bündchen porque ela é incomodada com o narizinho adunco que ela tinha, que é aquele narizinho envergadinho para baixo. E ele falou para ela, mas espera, isso é que dá toda a identidade para o seu rosto, isso é uma coisa personalíssima, isso reforça os seus traços. E se ela fizesse aquilo, ela seria igual às outras. Você vê, ela tem tantas caras e bocas, tanto jeito, porque ele falou, olha, deixa para fazer essa intervenção, que depois que você estiver perto dos 50, daí tem a famosa lei, né, a lei de que, né, da força da natureza, que você tudo cai, né? Minha orelha está caindo, o nariz está caindo, daí você vem e faz correções, não há nenhum problema. Isso um médico responsável dizendo para uma atriz, quando ela estava ainda, pois é, talvez, né? Mas, enfim, a gente teve mulheres iguais. Agora, por causa da internet, desse fenômeno que você está falando, a gente está fazendo todo mundo harmonizando, ficando com caras iguais, bocas iguais, narizes iguais e até agora amassando o rosto igual. É em função desse fenômeno, Flávia? Assim, existe a moda, né, de várias maneiras. Eu não sei se você lembra do período que... tem a história do homem tatuado, do homem com barba, né, do homem sem barba, do homem estilo, como é que fala? Mais lenhador, né, e da mulher com cabelo, todas com cabelo liso, com a sobrancelha desenhada, enfim, a moda, ela influencia muito também. O fenômeno, ele não está nem na moda, nem na tecnologia, ele está no excesso da falta de entendimento de si mesmo, né, e da falta de auto-amor mesmo, né, se você não, realmente, adolescente sempre sofre com imagem, eu sofri, você deve ter sofrido também, eu sempre fui baixinha, minha família, meus primos são altos, então eles são assim super, né, então eu sofri muito bullying por causa da minha altura, então assim, a gente passa por isso, mas a gente está passando por um fenômeno muito exagerado, porque existe essa distorção da câmera em si, né, e além da própria sociedade, que antes a gente sofria bullying na escola, né, ou nas festinhas, hoje você sofre bullying, você sofre ataques cibernéticos, você sofre cancelamentos, né, você está numa hiper mega exploração da imagem, né, pela tecnologia. Então, o que acontece aumentou muito a potência da raiva, do medo e da culpa também. Né? E se você tem menos auto-amor, autoconhecimento, se você não está passando por fragilidades mentais, por isso que a questão da saúde mental, ela é, assim, absurdamente necessário realmente da gente falar sobre isso, sabe? Porque essas alterações da face, elas estão indo, inclusive, para um lugar, assim, que ainda, eu vou falar uma coisa bem delicada, que além disso tudo, a gente tem as cirurgias ligadas à afirmação de gênero. Sim. De alteração da face e também para cirurgia de mudança de sexo, entende? Então, aumentou-se essa cirurgia em 20% também,
em casos de pessoas trans, né? E isso é uma coisa muito grave. Deixa eu te falar por quê. Precisa se entender a seriedade, gente, do que é a mudança de sexo, né? A mudança, essa cirurgia, entende? Porque, assim, a gente teve uma base legal aqui no Brasil que diminuiu a idade de 18 para 16 anos para terapia hormonal e para cirurgia, embora ainda tenha a permissão dos pais, os guardiões legais. Mas imagina só o que nós estamos falando aqui, dessa distorção de imagem, assim, desse fenômeno tão grave, e essa massa de pessoas falando em adequação de gênero, em mudança de sexo, sem pesquisar e sem ter bases estruturais para isso, sabe? É um negócio muito maluco isso, porque a estimativa de mercado de cirurgia para trans é de 1,5 bilhões de dólares até 2026. Dá mais ou menos 9 bilhões de reais por ano. Então, virou um mercado estético, ao invés de ser um mercado de saúde mental. Uma pessoa que está fazendo essa transição, ela precisa estar assistida, e não pode ser na cidade, gente. Né? Ela tem que estar assistida. Imagina ela fazer uma cirurgia e depois se arrepender. E o número de casos de arrependimentos é muito alto, porque as pessoas não sabem. A gente, inclusive, está fazendo um congresso internacional que vai acontecer em setembro, para falar sobre a gravidade disso, tanto pelo aspecto médico, os médicos que estão propondo as cirurgias em consultórios particulares, quanto as famílias trans, que não estão sendo bem atendidas. Porque é possível, assim, o número de arrependimentos é muito grande, porque a afirmação de gênero caiu para 16 anos, então o adolescente está no auge da dúvida. E todo mundo sabe, dúvidas acontecem. Eu me lembro, assim, de conversas longas com o papai na clínica, foram indicadas durante todos esses anos, a clínica tem 53 anos de clínica, 3 casos de cirurgia. E chegavam, às vezes, crianças e adolescentes já, assim muito trabalhado para fazer esse trabalho de terapia hormonal, e não era o que a criança ou o adolescente queria de fato, era só uma dúvida ainda. Né? Então, a gente tem que estar muito atento, sabe, às publicações, aos fenômenos. Isso é uma coisa que também faz parte dessa distorção, que a própria câmera está trazendo, sabe? Então, acho que é um alerta muito grande, porque a gente tem que respeitar muito, né, a família trans. Eu falo a família trans porque é uma família inteira que está sendo construída a partir dessa ideia. Né, e a gravidade das questões éticas relacionadas a essa prática de procedimento estético, porque inicialmente é um procedimento estético. Ô, Flávia, vamos fazer então, o seguinte. Existe aí uma necessidade de, no mínimo, 3 anos, essa pessoa passar por um psicólogo, um psiquiatra, a família inteira, até tomar a decisão, aí depois começar o hormonal, depois fazer a cirurgia, se for o caso, né, assim, para que não haja arrependimento, porque o número de arrependimentos é muito grande. Muito grande. Vamos fazer o seguinte, falando globalmente dessas questões da autoimagem, da imagem, vamos voltar na sequência para falar disso aí, como é que a gente pode se orientar do ponto de vista filosófico, ético, também comportamental, entendendo sociedade, entendendo onde é que estão os gatilhos para a gente pensar o que a gente pensa, sentir o que a gente sente e que vão influenciar nessa nossa autoimagem e também nas intervenções que a gente queira fazer. Vamos nessa. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. E hoje o papo tá assim, quem eu sou e como é que eu me represento do ponto de vista de imagem. Eu sou o que eu penso que sou. Aí a gente volta para um pouco para baseado na filosofia, para estruturar essa conversa que a gente está fazendo hoje, que é eu sou 3, pelo menos, vamos dizer assim. Pode ser 4, mas vou ficar aqui nos 3 mesmo, que é mais básico. Eu sou o que sou, o que eu penso que sou e o que os outros pensam que eu sou. Então, isso é um pouco da construção interna que talvez a gente precise elaborar e harmonizar. Quando a gente fala de harmonização facial, vamos harmonizar um pouquinho esse entendimento do ser.
Isso pode orientar uma pessoa antes de mais nada, antes dela vir para o externo, para o estético, a gente pode orientar a partir da filosofia uma discussão, Flávia. Eu sou o que sou, isso é claro. O que eu penso que sou, porque eu também me engano. E a percepção que os outros têm de mim. Isso ajuda se eu discutir muito esse assunto em casa? Não sei te falar, assim, eu acho que a gente teria que, para entrar nesse assunto, eu nem gostaria de entrar com tanta profundidade, porque a gente não vai ter tempo e pode criar uma impressão ruim de preconceito ou de ideologia, e eu não gostaria de fazer esse papel. O meu alerta aqui é só assim, a sociedade, ela pode te influenciar a tomar decisões que não são exatamente aquelas que você quer. A gente já viveu isso, a gente vive isso como adulto também, tem um monte de gente, né, assim, sofrendo por várias coisas, porque aparecem ondas, né, então, assim, eu citei a questão do transgênero, porque me preocupa uma família inteira, às vezes, ser destruída por uma influência e um olhar não tão profundo da medicina para o que está acontecendo com as crises de imagem que a gente está tendo. A gente está falando mais da crise de imagem do que a crise mesmo que esteja ligada a sexo e gênero, que são coisas muito diferentes também. Por isso que é um assunto que a gente tem que tirar um programa só para isso, né? Porque senão vai cair num lugar que parece que é preconceito, e eu acho que as pessoas precisam só ficar atentas que não é isso, e que a gente está falando de um problema de saúde pública e um problema gravíssimo de distorção, né? É porque parece, quando a gente fala da distorção facial, a pessoa fez uma cirurgia de nariz. Tá bom, ela não gostou. Tem efeitos emocionais nessa pessoa? Tem casos de pessoas com nariz deformado que, entendeu, foi num cirurgião errado, um médico antiético, mas agora você imagina isso com uma pessoa que está mudando o sexo, né, assim, está mudando a sua constituição física, ela não vai deixar de ser homem, vai deixar de ser mulher, né, são coisas diferentes, sexo e gênero são coisas diferentes, né, então a cirurgia de sexo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né. Agora, essa parte comum de nós todos aí, voltando um pouquinho aí a isso que todos nós estamos fazendo, as pessoas estão se cuidando, é muito gostoso ver as pessoas vaidosas cuidando, tem minha imagem. Nas empresas, elas abrem o Zoom, é isso aí, por causa de luz, do tipo de câmera, elas se sentem prejudicadas. Uma pessoa que está mais preparada aí, ela muda toda uma estrutura, um jeito de se apresentar, de se relacionar com o grupo, porque ela está prejudicada dentro da telinha. Então, essa telinha prejudicada faz ela se destruir ou, enfim, não encontrar um modelo isonômico, assim, de se relacionar com o próprio grupo. Você sabe, deixa eu falar só uma coisa interessante, que você sabe, né, dos estudos, né, o meu interesse nos estudos ancestrais, né, esse respeito que a gente tem que ter com essas diferenças, né. Eu viajo muito, claro, né, em 2019, inclusive, fui visitar uma das comunidades que fala Hijra, são as comunidades transexuais na Índia, porque eles são considerados sagrados, sabe? E por que eles são considerados sagrados? De uma forma geral, são pessoas que nascem, eunucos, que eles chamam. Eles já nascem assim. E aí as famílias que não querem ficar com eles entregavam essa comunidade, porque eles eram rejeitados. Olha para você ver. Só que a estrutura emocional e a estrutura deles é tão forte que eles, ao longo disso, eu estou falando ao longo de séculos, né? Eles foram se transformando em semideuses. Então, o transexualismo na Índia, eles são levados para o significado sagrado. Então, tem as comunidades de Kanta e Sudha, por exemplo, que são pessoas que têm os rostos mais angulares, o corpo atlético, e assim, vestidos como mulher, né, enfeitados, com colares, brincos, né, etc., são sagrados a ponto de fazerem orações para os outros deuses e, por terem características femininas e masculinas juntas, fazem parte dessa mitologia. Shiva, por exemplo, o senhor Shiva, que é o avatar, que é metade homem e metade mulher, é
um dos mais poderosos. Né? É um dos deuses, né, assim, sagrados mais poderosos. Poderosos, não semi-deus mesmo, né? São poderosos. Então, a estrutura social que a Índia criou, que eu acho interessante nesse sentido, é uma estrutura que traz extremo respeito para eles. Então, eles adquirem educação e tudo, né, dentro, eles têm uma renda para o seu sustento, e a comunidade ela é oficialmente reconhecida pelo governo, a Suprema Corte, como o terceiro gênero sagrado. Né? Então, assim, isso eu só queria falar, porque, assim, eu quero que as pessoas entendam o respeito que eu tenho, mesmo. A minha preocupação é o que fazer com as pessoas que estão se arrependendo, e com as famílias que não sabem o que fazer para não se arrepender, porque se você não sabe o que está fazendo, é fatal do arrepender. Igual arrepende da cirurgia do peito e do nariz, vai arrepender da cirurgia de gênero e do tratamento hormonal. Né? Pois é, a gente tem essa facilidade por causa da evolução da medicina, parece que uma cirurgia toda é fácil, como você falou, é um ambiente de negócio, é um ambiente de mercado, tem tudo muito facilitado. 9 bilhões de reais por ano. E a gente vai na onda, é natural, eu sou até a favor de todo quanto é procedimento estético que uma pessoa acha que precisa fazer para estar bem, para corrigir o que ela acha que tem que corrigir. Mas precisamos tomar cuidado com essa invenção de uma outra pessoa. A invenção de uma outra pessoa é que é um problema. A invenção de uma outra idade que é enganar a si mesmo. Não existe outra idade. Então, né? Isso mesmo. Você pode aparentar 10 anos menos, mas é muito legal você saber dentro de você que você tem 10 anos mais para viver, 20, sei lá. E curtir, mas, olha, né? Assim, fazer essa experiência, né? De envelhecimento saudável, né? É gostoso cuidar. Aliás, a própria cosmética, né, que não trata de coisas invasivas, ela evoluiu tanto. Você faz coisas tão boas para a pele, enfim, você consegue correções aí. Ou o alimento, né? A própria maquiagem, né, é uma maravilha. Você vê as maquiagens dos artistas, vê os recursos que existem de lidar com as cores, como você estava falando da luz, é isso daí. Mas, enfim, a gente hoje levantou um assunto aqui que não se esgota, porque esse é um assunto que a gente está mergulhado, os psicólogos estão também, os divãs estão com esse assunto, a sociedade está discutindo muito. Qual a interferência também agora dessa mídia, essa exposição que a gente tem nessa mudança e nesse desconforto, e aí chega naquilo que a gente sempre fala aqui, na doença mental. Doença mental, a gente fala saúde mental, na verdade, não é tratamento psiquiátrico, não é esse tipo de distúrbio assim, mas são todas as coisas que tiram uma pessoa do controle da sua vitalidade, da sua potência. Isso que a gente está tratando, né, Flávia? Sempre como saúde mental, não é tratar ninguém de louco, é falar assim, olha, isso tira você do seu centro de valor e da sua potência, porque você tem o seu jeito, o seu ser sequestrado por alguma preocupação que vem da mídia, que vem de um grupo, que vem de uma influência, e é esse momento que você deixa de ser você. Enfim, Flávia, eu acho que a gente hoje deu para falar aí de um assunto bastante sério, vamos voltar um outro dia. Obrigado mais uma vez aí por estar comigo. Vamos fazer uma rezinha? Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Pois é, hoje a gente tem hora extra aqui, no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Ela já chamou lá, muita gente estava pedindo, cadê um pouco daquela reflexão? A gente estava falando sobre o ser, sobre quem somos, quem a gente projeta. E então a Flávia chamou, tá aí, vamos refletir sobre isso, conduzidos pela Flávia, para a gente ir lá no fundo da gente mesmo e saber o que a gente vai fazer com as nossas exposições nesse dia. Eu queria te convidar a fechar seus olhos, deitar no chão de braços abertos, as mãos, pernas meio abertas, um leve sorriso no rosto, fazer apenas uma pergunta. Onde eu devo ir agora? Não que essa pergunta, essa resposta sejam a última da sua vida, mas apenas sinta o que vem no seu coração.
e acolha essa resposta. Você não precisa saber como. Só sinta para onde você quer ir e se permita ser. Permita ser gordo, magro, alto, baixo, homem, mulher, trans, se quiser, mas permita-se amar em primeiro lugar. Ame-se profundamente, com tudo que você tem em você. Você é único e sagrado. Ótima sexta-feira. Ótima sexta-feira, feliz dia novo, feliz dia todo, Flávia. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.